Nós temos aqui 3 tópicos no qual nós vamos discorrer essa lição. Esse tópico são: o primeiro tópico, a postura do coração diante de Deus. O segundo tópico, atitudes nas relações com o próximo. E o terceiro tópico, o resultado espiritual de cada caminho. Nós estamos baseados no texto de Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. O objetivo dessa lição é compreender a diferença bíblica entre humildade e soberba, identificar essas atitudes no coração, escolher conscientemente o caminho da humildade diante de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. É uma pergunta que eu acredito que seja de suma importância para a gente começar esse estudo. E a pergunta é: por que é tão fácil perceber a soberba nos outros e tão difícil em nós mesmos? Irmão, a humildade, ela não é uma fraqueza. Soberba não é apenas arrogância visível. Ambas começam no coração. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Amém? Esse é o texto no qual nós estaremos discorrendo aqui esse assunto. O primeiro tópico é a postura do coração diante de Deus. Então a gente vai estar trabalhando esses 2 caminhos aqui. Eu vou estar falando da humildade e vou estar falando da soberba. Então são 2 caminhos, né? 2 destinos também. Então o primeiro tópico aqui é a postura do coração diante de Deus. Primeiro a gente vai analisar a humildade. Primeiro, a humildade, ela reconhece que tudo vem de Deus. Ela reconhece que tudo vem de Deus. A pessoa que pratica a humildade no seu dia a dia, ela entende, ela reconhece que tudo que ela tem, que tudo que ela faz, que tudo que ela passa, vem de Deus. Até aquilo que ela não quer passar, até os infortúnios, vem de Deus. É permissão, né? Então, é interessante a gente entender que um coração humilde é um coração que está submisso a Deus em todos os seus caminhos. Um coração humilde, ele está submisso a Deus em todos os seus caminhos. Ele vai estar sempre com reverência diante de Deus. Se está chovendo, glória a Deus. Se está calor, glória a Deus. Se está difícil, glória a Deus. Se está fácil, glória a Deus do mesmo jeito. A primeira característica aqui da humildade é que uma pessoa com um coração humilde, ela reconhece que tudo, mas tudo vem de Deus. Tem um versículo muito famoso, muito conhecido no Salmo, que diz que o Senhor é o meu pastor. Não é isso? Está escrito: nada me faltará. Mas no original, se você analisar, no original hebraico, está escrito: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. O salmista, ele está dizendo para nós o seguinte: quando nós pegamos a versão traduzida da Vulgata Latina para nós, a gente encontra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitos confundiram e levam esse versículo para a parte material da coisa, em que se o Senhor é meu pastor, então eu não vou ter falta de nada. Na verdade, não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. O salmista não está dizendo que não pode passar por dificuldade, que não pode passar por escassez. Você vai ver que tem o profeta, ele vai dizer que se não haja fruto na vide, não haja malhada no curral, na visão do profeta ele está dizendo: olha, já aconteceu, pode acontecer em que você possa não ter nada, mas Deus está presente, Deus está comigo, Ele nunca vai me faltar. Então, essa é a ideia central do versículo. E você vai perceber que um coração humilde, ele entende que tudo vem de Deus. Uma outra característica interessante, importante, é que depende da graça. Um coração humilde,
ele depende da graça de Deus. Ele entende o que significa graça na prática. Ele entende o que é graça de verdade. Ele entende essas coisas. Porque nós falamos sobre graça e muitas das vezes interpretando a graça de uma forma equivocada, errada. Se você parar para analisar, não temos mérito nenhum. Não temos nada nesse mundo, nessa vida, em que nós possamos merecer alguma coisa, em que Deus ele tem alguma obrigação de nos dar alguma coisa, de fazer algo por nós. Um coração humilde, ele entende, olha, eu não mereço, eu sou pecador, eu sou miserável, mas o Senhor, pela sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela é diferente, porque Deus, ele é a pura essência da bondade. Então, pela sua misericórdia, ele nos concede a sua graça, ele nos concede bênçãos, ele nos concede livramento. Um coração humilde, ele depende desta graça. Ele depende dessa graça. E depender da graça é algo que eu vejo uma dificuldade grande nos crentes atuais, porque o nosso coração ele tem uma tendência a ser orgulhoso. E depender da graça, muitas das vezes, é estar sujeito às circunstâncias, é estar sujeito a muitas das vezes, a uma mão amiga, a uma ajuda. E às vezes, por nós sermos orgulhosos, às vezes a gente não quer depender, às vezes nem de Deus. Tem gente, irmão, que não consegue orar a Deus para pedir nada, porque diz, não, eu não vou pedir nada a Deus porque eu não mereço, mas às vezes essa capa de dizer que não merece, às vezes é arrogância. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que levar ao Senhor todas as nossas necessidades, irmão. Nós temos que entender. Se a gente tem que confessar para os nossos irmãos o que a gente precisa, imagina para Deus. Ah, mas Deus sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, porque isso é uma postura, isso é humildade, dizer, Senhor, o Senhor sabe da minha situação, mas eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, socorre-me, Senhor, vem em minha direção e me ajuda. Aleluia! Irmão, isso é uma coisa fenomenal, depender da graça de Deus. A graça foi de graça, mas não é barata, né, Wellington? Ela não é barata. Foi um alto preço pago por nós. Um outro ponto aqui sobre a humildade, na questão da postura do coração diante de Deus, é que um coração humilde, que tem postura diante de Deus, ele aceita a correção e direção divina. Ele aceita a correção e a direção divina. Um coração que tem uma postura humilde diante de Deus, ele aceita a correção e a direção divina. Irmãos, isso é muito sério, porque eu vejo pessoas estagnadas durante anos de sua vida, perdendo tempo, porque Deus está dizendo, olha, eu quero que você vá por aqui, mas a pessoa insiste por conta do seu costume, por conta do seu comodismo, não querer se mover. Irmão, se você lê a palavra de Deus no começo da igreja primitiva, quando ela surge em Atos 2, você vai observar que a partir do capítulo 4, a Bíblia, do verso 32, a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum, e estava todo mundo bem, e começou a ter o bem comum entre os irmãos, a partilha, todo mundo compartilhando coisas boas, as pessoas ali, elas começavam, se você observar na igreja, ela estagnou, ela parou, ela não quis mais se mover, porque a ordem era para ir pregar a toda a criatura. Aleluia. Então, irmão, o que acontece quando você lê Atos dos Apóstolos e você começa a ver que a igreja ela cria um corpo, ela estabelece um local e de repente agora ela começa a se inchar, ela começa a se acomodar. Aí o que acontece? Deus envia a perseguição. Deus envia o apóstolo Paulo para perseguir o povo. Você vai ver que a igreja, a violência foi tão grande que aí os diáconos se dispersaram, todo mundo começou a se dispersar, e cada diácono onde chegava, pregava, almas eram ganhas, a obra começou a crescer de uma proporção. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. O que eu entendi com isso? Que a igreja acomodada e estagnada, ela não cresce. E Deus, muitas das vezes, irmão, ele encontra dificuldade em algumas pessoas para entender essa questão aqui.
Primeiro, de aceitar a correção e a direção divina. Porque muitas das vezes hoje, irmão, eu já fui corrigido em situações, em circunstâncias, em que, ao olhar humano, você vai olhar e vai falar assim, não, não é Deus que falou comigo, não. Na minha presunção, eu falei, não, Deus não vai falar através de uma pessoa que, a princípio, nem crente é. Mas Deus usa. Deus usou um homem embriagado para falar comigo e para me dar uma direção. A princípio eu resisti, mas depois não tem como resistir à palavra, não é? Porque da boca daquele homem, que eu nunca vi na vida, saiu a palavra. E a palavra veio de encontro. E quando eu fui na direção da palavra, a palavra me direcionou. Falei, então amém, Senhor. Eis-me aqui. Glória! Preste atenção a que nível Deus às vezes tem que chegar para dar direção e corrigir um ser humano. Você vê o profeta, né? Se eu não me engano, Balaão. Você vai ver, coração obstinado, querendo porque querendo, corrupto, ganancioso. Foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. Foi tentar fazer coisas que não era para fazer. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, vai revelar para a mula o anjo com a espada e vai fazer a mula falar com ele. Ó, será que é possível, irmão, que hoje em dia, com tanto conhecimento que nós temos, nós precisamos que Deus use uma mula para falar conosco, porque a nossa direção e o nosso caminho não está bom? A mula ainda era companheira dele. Então, irmãos, é importante a gente entender que um coração humilde, ele aceita a correção e direção divina. Coloca para mim aí, por gentileza, Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Para ter direção divina, um coração humilde, ele precisa entender que os sacrifícios que agradam a Deus, aqui ele está apontando para a lei. A lei dizia, tem que fazer isso para se purificar, tem que fazer aquilo para poder se tornar santo, tem que fazer aquilo para você ser separado. Então ele está dizendo, ó, todo mundo está acostumado a ler na lei que tem que fazer sacrifício. Só que para Deus não está perdendo tempo, nem está fazendo questão por sangue de touro, por sangue de boi, não. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração contrito e aquebrantado. Ele não vai rejeitar. Coloca também, por gentileza, Miqueias capítulo 6, verso 8. Miqueias 6, 8. Olha o que está escrito, o profeta Miqueias. E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Glória a Deus. Irmão, o lado da humildade, a postura de um coração diante de Deus na humildade é isso. Ele reconhece tudo que vem de Deus, ele depende da graça de Deus e ele aceita a correção e a direção divina. Agora, do lado da soberba, o caminho da soberba exalta o eu. Exalta o eu. O eu, ele está sempre sendo exaltado. Como é que exalta o eu? É quando o eu ele é exaltado no momento em que nós fazemos questão e muita força para que as nossas vontades e desejos sejam realizadas a qualquer custo. Qualquer custo. A qualquer custo, quando eu coloco a minha vontade no centro, eu exalto o meu eu. Uma outra coisa que eu acho interessante é que quando confia mais em si do que em Deus. Irmãos, isso aqui é muito sutil. Muitas pessoas não percebem. Mas tem pessoas que se conduzem diante de Deus, que usam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas estão se conduzindo por si mesmos. Estão se conduzindo por si mesmos. Mas, olha, irmão, eles são tão capazes de se conduzir por si mesmos que qualquer palavra da Bíblia ele consegue pegar e transformar para satisfazer e fundamentar o seu desejo. Fácil. É fácil.
Fácil. Muita gente hoje é enganada por falsos profetas. Por quê? Porque eles conseguem distorcer a palavra de Deus. E se o meu eu estar no centro, se eu estou me conduzindo e estou confiando mais em mim do que em Deus, irmão, facilmente eu vou encontrar vários versículos que apoiam as minhas ideias. E o inimigo, ele é expert, ele é muito sábio em usar a Bíblia para distorcer. Irmão, ele tentou fazer isso com Cristo na tentação do deserto. Ele tentou, ele usou a palavra, mas ele ouviu também, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus, nem sempre vai vir de encontro ao que eu quero. Geralmente a palavra ela vai sempre vir de encontro àquilo que eu não quero. Ela vai sempre confrontar. A palavra vai sempre vir de encontro a você. Enquanto você estiver usando a palavra e a palavra estiver sempre de encontro àquilo que você quer fazer, e é isso, irmão, cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele pode estar usando a mesma estratégia que ele usou com Jesus. Ele vai distorcer a palavra, ele vai trazer um novo sentido para você, para apoiar os seus desejos e pensamentos. E muito crente cai nessa armadilha. Muito crente cai nessas armadilhas. Temos que tomar cuidado. Nós temos que nos perguntar, será que é o meu ego? Será que é o meu eu? Um outro ponto aqui também sobre a soberba, de acordo com a postura diante de Deus, né? Uma postura do coração diante de Deus através da soberba, você vai ver que ele resiste à correção. Um coração que tem uma postura de soberba diante de Deus, ele vai resistir à correção. Ele nunca vai estar disponível a aceitar correção de modo algum. Não vai aceitar. Não vai. Irmãos, nós somos servos. Nós somos ovelhas. E um servo, ele sabe ser corrigido. Ele aceita a correção. Porque, irmão, se eu, por exemplo, com as minhas condutas, minhas posturas, que não estou fazendo certo diante dos homens, e eu não consigo receber uma correção de um homem, imagina de Deus, quando Deus vir, porque Deus, quando ele vem corrigir, Deus exige tudo de você. Deus jamais vai te exigir a metade, ou aquilo que você pode dar, negativo. Deus, quando ele vem te corrigir, ele vai exigir tudo de você. E se você não estiver com um coração, com uma postura humilde diante dele, vai ser difícil aceitar a correção. Entenda isso, é profundo, é forte, mas é real nos dias de hoje. Nós somos donos de nós mesmos. Irmão, quando Satanás falou para Eva, e ele disse que quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, ele não estava mentindo. A partir do momento que o homem e a mulher experimentaram do fruto, o homem e a mulher passaram a ter conhecimento do bem e do mal, e passaram a ser deuses de si mesmo. E a maior dificuldade hoje de uma pessoa se relacionar com Deus, irmãos, é ser humilde, é ser servo, é se tornar novamente escravo de Deus. E entenda, irmão, não existe relacionamento com Deus que não seja através da humilhação. Não existe. Deus, quando se aproxima da vida de alguém, você pode falar para mim com toda a propriedade. Deus, ele quebra as tuas defesas, ele estilhaça o teu ego, ele te humilha, ele bota você no pó para que você venha conseguir ouvir a voz dele. Porque é só assim que se ouve a voz de Deus. Porque se Deus não nos humilhar, não conseguimos ouvir a sua voz. Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com todos que ele se aproximou. Inclusive comigo e com a senhora. Inclusive com todo mundo aqui. Eu era soberbo, eu era arrogante. Eu vivia na minha inteligência. Então eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu não gostava de crente. Eu não queria saber de Bíblia. Eu não queria saber de nada disso. E alguém, quando vinha falar de Cristo para mim, ouvia muitas coisas que não era para eu ter ouvido. Mas um belo dia, quando Deus se aproximou de mim, ele me jogou na sarjeta, ele me humilhou, ele me botou no pó, ele me fez, irmão, ele me esmagou,
porque só assim que o ser humano consegue ouvir a voz de Deus. Esse é o caminho. Para ouvir a voz de Deus, o caminho é da humildade. O caminho é da humilhação. Não existe uma outra forma de se relacionar com Deus. Coloca para mim, por gentileza, Provérbios 21, versículo 4. Está escrito, eu estou usando a NVI, tá? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios produzem pecado. Aqui ele está trazendo um cenário de terra, de plantio. Porque para se plantar, primeiro se ara a terra. E arar a terra é muito difícil. Porque para arar a terra, tem que cavar a terra. É usar aquele arado que vai fendendo o chão. Antigamente era usado manualmente o arado. Um aparato feito de madeira, que era puxado por um boi, por um cavalo. E a pessoa tinha que ir guiando, e arando a terra, e fazendo com que a terra se soltasse, para que a terra ficasse mais fofa, mais úmida, para que ela recebesse a semente. É a mesma coisa que está falando ali, um olhar altivo, irmão. É um coração orgulhoso. Agora, um campo não arado dos ímpios produzem pecado. Um coração, ele está falando do coração. O coração é uma terra que quando ele está debaixo do orgulho, ele não consegue produzir nada bom. Coração orgulhoso não produz nada bom. E isso é muito perigoso. Coloca em Romanos 1, verso 21. Romanos 1, verso 21. Está escrito, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Essas pessoas aqui resistiram a Deus através do que? Da soberba. A soberba faz isso aqui, te coloca na escuridão, te leva para um ambiente em que você não consegue enxergar nada direito. E tudo que você pensa que está vendo não é do que você acha que é. É escuridão total. Então nós temos que nos precaver. Andar no caminho da humildade é a melhor forma de se conduzir. Uma pergunta aqui eu quero fazer. Como podemos identificar sinais de soberba em nossa vida espiritual? Como podemos? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Por que é tão fácil enxergar a soberba na vida dos outros, mas muito difícil enxergar na nossa? Se a gente analisar, irmãos, as pessoas, elas dão muita ênfase a pecados da carne, a pecados externos, e esquecem da gravidade dos pecados da alma, dos pecados do espírito, pecados com cunho eterno. E se você parar para analisar, esses pecados que são cometidos pela alma é os que mais vão levar pessoas para o inferno do que os pecados da carne. Então eu estava observando, eu já falei isso aqui, você vai ver que, por exemplo, o pecado da fofoca, ele é muito pior do que o pecado do adultério. Ele é muito pior. Ele é comparado a uma abominação. Deus abomina. Deus abomina a pessoas que disseminam contenda entre os irmãos. Está escrito. Deus abomina. Irmão, esse pecado ele é tão grave quanto o adultério e o assassinato. É um pecado muito grave. Você já viu o fofoqueiro ser disciplinado na igreja? Não, ô pastor, só vai falar uma coisa, né? Para endossar essas palavras aí, as pregações que eu mais tenho ouvido ultimamente é sobre esse ponto aí. Do fofoqueiro não ser disciplinado, da fofoca ser um pecado pior do que o adultério. É o que mais tenho ouvido. São pregadores de grande, escalão. Então é uma coisa que está se complicando. Sim, com coisas que passaram, porque nós passamos muito tempo, irmão, às vezes a gente passa muito tempo dentro de uma caixa em que a gente acaba criando nossas próprias regras e a gente acaba determinando o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é. Aí muitas das vezes o erro está em porque, é pecado isso, mas aquilo não é pecado. Aí, porque é fulano, porque é conhecido, eu conheço, é meu amigo, é meu irmão, meu parente, aí a gente releva. E o que acontece? O pecado ele acaba ficando no nosso meio, muitas das vezes impede do próprio Deus trabalhar,
das coisas acontecer. Então, às vezes, a gente vive numa bolha, a gente precisa estourar essa bolha. A gente precisa estourar essa bolha. E entender, irmão, que o nosso coração, tanto a soberba como a humildade, elas surgem aqui, do coração. É por isso que a instrução é: guarda o seu coração. Então, essa é a pergunta. Como podemos identificar sinais de soberba em nossa vida espiritual? Tem como, mas a gente releva muito fácil, né, quando é com a gente. Se a outra pessoa também não vê mais que é pecado, as coisas, tudo bem, Tá tudo normal. Normalizou. O chamado não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O chamado não tem nada a ver. E isso está dentro da igreja? Está dentro da igreja. Está dentro da igreja, irmãos. Irmãos, eu tenho identificado coisas. Vou falar de casa, né? Aqui, que está há anos assim. E eu não sabia, eu sou novo aqui, tenho chegado há pouco tempo. E a gente vai conhecendo as pessoas. E quando a gente começa a conhecer algumas histórias, algumas coisas, ele fala: isso aí está errado. Isso aí não pode. Isso não pode continuar. Aí agora, eu vou virar o vilão, porque eu vou falar: vai acabar. Nós temos a tendência de fazer o quê? Botar debaixo do tapete. E o tempo que passa, aquilo passa a ser tão normal. Quando você pensar que não, você está convivendo com aquilo há muito tempo e aquilo às vezes já afasta o espírito. Já virou verdade. E nós temos que ter muito cuidado. É isso. Segunda atitude, segundo ponto, a atitude nas relações com o próximo. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão, que isso é importante também, né? Se não fosse importante o relacionamento interpessoal, a própria Bíblia não diria que a gente tem que suportar um ao outro em amor. Não é isso? Então vamos ler aqui. Primeiro, atitude nas relações com o próximo. Vamos falar sobre a humildade. Primeiro ponto, serve sem buscar reconhecimento. A pessoa que tem uma atitude nas relações com o próximo com humildade, essa pessoa, ela serve sem buscar reconhecimento. Ela está fazendo a obra de Deus, mas ela não quer aparecer, ela não quer elogio, ela está fazendo para o Senhor, como eu já dei meu testemunho aqui, que eu falei, no dia que eu aprendi cedo que não adianta fazer muita coisa que o homem não reconhece, meu irmão, tudo que eu faço hoje é para Deus. E pode ser a coisa menor que for, vou fazer com alegria, porque eu sei que Ele está vendo. Deus vê no oculto e no escondido. É por isso que a Bíblia diz o quê? Entra no teu quarto, bate a porta no teu quarto e fala no teu pai secreto, que vê o que está em secreto. Não precisa, irmão. Então, aquela pessoa que está tendo essas atitudes nas relações com o próximo, com humildade, ela serve sem buscar reconhecimento. Nós temos hoje pessoas com pensamento errado no Evangelho. Uma mentalidade errada no Evangelho, em que ela acha que o Evangelho é plano de carreira, em que ela acha que eu estou dentro de um sistema, em que esse sistema existe suas hierarquias e eu quero galgar todas essas escadas. Só que, irmãos, a escada do Evangelho, ela não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quanto mais eu sirvo, mais eu desço. Jesus já está falando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu, sendo o Senhor e verdadeiramente eu sou, estou servindo vocês, estou lavando o pé de vocês aqui agora. Vocês têm que fazer o mesmo. Entende, irmão? Então, isso é muito claro na minha mente, em que quando nós viemos para a casa de Deus, busque servir, irmão, sem querer notoriedade, sem querer tapinha nas costas, que isso é bom, mas só para o ego. É bom para o ego. É bom para o ego. É importante o reconhecimento, é importante, mas ele não supre o reconhecimento de Deus na nossa vida. Então, a atitude nas relações com humildade serve sem buscar reconhecimento. Um outro ponto, promove unidade. Ele nunca vai ser uma pessoa que vai dividir corações, vai dividir mente. Não, é uma pessoa que está sempre apaziguando, está sempre promovendo unidade. Ah, pastor, mas aquela pessoa que sei o quê, minha irmã, que é isso? E fala, chama a pessoa, leva uma palavra, coloca aquela pessoa, apazigua o coração dela, traz a unidade. É para isso, irmão. A gente tem que entender, um coração com humildade nas relações interpessoais, ele sempre vai promover a unidade. Irmão, eu posso até não gostar das atitudes do irmão, mas se alguém vir falar mal dele para mim, eu não vou fermentar o que a pessoa está falando. Muito pelo contrário. Eu posso até concordar com ela. Falar, não, realmente, ela tem razão, mas eu vou fazer o quê?
Não, meu irmão, não é bem por aí não. Calma aí, vamos orar pelo irmão. Vamos entender. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil. A pessoa, às vezes, tu não sabe a vida dela lá fora. Às vezes em casa está com problema. Nós não podemos ficar jogando a pá de cal, não, para enterrar logo a pessoa, não. Eu sempre vou buscar para esse lado. Por quê, irmãos? Eu vou estar promovendo o quê? Unidade. Isso é importante. Glória a Jesus. O outro ponto aqui a se considerar, nas atitudes, nas relações com o próximo, considera o outro com honra. Eu já falei muito sobre isso aqui na primeira lição, eu falei sobre isso, né? É considerar o irmão superior a você. Sempre considerar o outro com honra. Isso é muito importante, porque quando a gente dá honra para as pessoas, você só pode dar aquilo que você tem. Quando a Bíblia diz dá honra a quem tem honra, entenda bem, irmão, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, dá honra a quem tem honra. Aí a pessoa entende o quê? Eu vou honrar fulano de tal, porque fulano de tal tem honra, ele é honrado. Não. Dá honra a quem tem honra, está dizendo, só pode dar quem tem. Dá honra a quem tem honra. Eu tenho que honrar porque eu tenho honra. Então eu vou honrar o meu próximo. Não é honrar quem já é honrado, não adianta nada. Qual é a mudança que vai ter na vida da pessoa? Dá honra a quem tem honra. Quem tem para dar, tem que dar. Só dá aquilo que tem. Se eu não tenho honra, como é que eu vou honrar as pessoas? Nunca vou honrar, porque eu não honro ninguém. Então, irmão, se você tem honra, honre os outros. Coloca para mim aí, por gentileza. Filipenses, capítulo 2, o verso 3 ao verso 5. Olha o que está escrito. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que coisa forte aqui. Porque às vezes na igreja as pessoas acham assim, só quem tem que cuidar das coisas dos outros é só o pastor. O pastor, ele é que é o pastor. Ele que tem que cuidar das coisas de todo mundo. E quem cuida do pastor? Nós entendemos que tratar o outro com honra é evangelho, é cristianismo, porque Cristo, ele honrava as pessoas. Ele pegava os pecadores. Entenda que ele andava com os pecadores, ele sentava na mesa dos pecadores, mas ele não pecava junto com ele, não. Tem uma diferença. Ele não pecava, não. Ele sentava com os pecadores, mas ele não pecava. Fazia diferença, mas tratava com honra. Ele fazia a pessoa refletir na qualidade. E aí, teus acusadores, mulher? Ficava louco com ele, porque ele entrava na mente deles também. Fazia eles refletir. Exatamente isso aí. É maravilhoso, irmão. Ele é o maior exemplo, né? Então aqui, no final, no versículo 5, ele diz o quê? Seja a atitude. Então aqui ele não está falando de sentimento, não está falando de pensamento, ele está falando de comportamento. Porque o comportamento também fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Será que as nossas atitudes estão refletindo Cristo? Coloca para mim aí, Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, 10, para a gente ir para o final. Estamos terminando. Olha o que está escrito. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmão, não é possível que a igreja, que os cristãos não consigam pegar esta palavra e viverem ela. Começando entre nós. Aí a Bíblia diz o quê? Honrar só os que nos honram, falar só com os que falam com a gente. Que diferença a gente está fazendo? Dentro da igreja, irmão, não podemos ter essas divisões. Nós temos que o quê? Promover unidade. Dentro da igreja, nós temos que honrar uns aos outros, mais do que a nós mesmos. Mas o que nós vemos hoje é uma facção, é divisão, são grupos, são grupinhos,
São pessoas... Irmão, quando eu vivo assim, isolado, na minha bolha, no meu grupo, ali, eu só honro quem me honra, só quem concorda com o que eu falo, quem concorda com o que eu penso, eu nunca vou ter crescimento. Porque andar com pessoas que concordam em tudo com você, na verdade, essa pessoa ela não quer o teu bem. Porque um amigo de verdade, se vê que você está errado, ele vai apontar o dedo para você com todo amor e vai falar, tu está errado, tu está errada, não permaneça dessa forma, quer teu bem, mas o nosso ego não quer ser corrigido. Agora, irmão, eu vou crescer quando eu ando com pessoas que têm uma mente diferente da minha, com pessoas que têm ideias diferentes da minha, pessoas que podem contribuir com coisas para o meu melhor, pessoas que têm Irmão, eu tenho que andar com gente mais inteligente do que eu. Porque se eu andar com pessoas que é igual a mim, ou está com QI a menos do que o meu, qual é o crescimento que eu vou ter? Eu mesmo vou descer o nível dela. Aí eu vou... Qual é o crescimento que eu vou ter? Porque existe isso. Tem pessoas, não estou falando de instrução, não. Não estou falando de faculdade. Eu estou falando de visão de vida, visão de mundo, de crescimento, de evangelho, de palavra. Pessoas que eu conheço que não têm instrução, não têm a 5ª série, mas tem Bíblia na vida dela. Pessoas que aplicam a Bíblia de uma forma tão eficaz que ela é sábia no falar. E a igreja é um lugar fantástico. É o único lugar que o indouto fica de pé para ensinar o doutor. É maravilhoso isso, não é, irmãos? Isso é maravilhoso. Seguimos aqui. Agora o lado da soberba nas atitudes, nas relações com o próximo. Um ponto aqui é buscar destaque. A pessoa que anda na soberba nas relações com o próximo sempre vai querer destaque. Ele sempre tem que falar, ele sempre tem que ser o melhor, ele sempre tem que estar na frente de tudo, tudo tem que girar em torno dele, tudo tem que ser aquela pessoa, tem que ter o aval dela, porque se ela não tiver, não anda, se ela não tiver, não funciona. Sai fora desse tipo de pessoas que centralizam tudo. Sai fora. Sai fora porque você está sendo apenas coadjuvante. Ela está usando você, porque nós temos em nosso meio muita gente narcisista. E o narcisista, ele é essa pessoa. O narcisista, ele não tem cura, o narcisismo não tem cura. Hoje foi reconhecido recentemente pela psicanálise. O narcisismo é uma doença, irmão. E existem pessoas narcisistas que manipulam pessoas. Sempre o narcisista, ele sempre vai querer estar no destaque. O narcisista sempre ele vai. E quando ele vê que você é contra ele, ele coloca você no destaque negativo. Ele arrebenta com a tua vida, com a tua imagem. Cuidado. Saiba identificar o comportamento das pessoas. Um soberbo nas relações com o próximo, ele sempre busca destaque. Outra coisa, gera disputas e divisões. Gente que está disputando com tudo. Sempre, já percebeu pessoas que tudo dela é melhor? Aí tudo dela é melhor. Ah, mas a gente podia fazer assim. Não, assim não. Eu faz assim porque, olha, eu vou falar para você, porque sempre vai ser melhor assim. Nunca aceita uma opinião diferente. Nunca agrega, não soma, não. É isso aqui, pronto, acabou. Cuidado. Cuidado. Porque a soberba nas relações com o próximo, ela gera disputa e divisões. Eu já vi, irmãos, é vergonhoso. Eu já conheci diversas pessoas no Evangelho. E eu fui para certos lugares acompanhado de pessoas que eu tive o desprazer de acompanhar e de observar aquela pessoa no falar, na conduta dela, de ficar ali sentada no banco enquanto o homem de Deus está pregando a palavra e ele está falando. Muito fraco, não prega nada. E se fosse eu ali, o que ia ver que eu ia fazer? Meu irmão, eu ia fazer um negócio, eu fiquei olhando e falei, tu que ia fazer? O Espírito Santo de Deus agora não tem mérito nenhum mais. Mas tem pessoas assim no Evangelho, disputa para tudo. Cuidado, porque isso é um sinal da soberba. Outra coisa, menospreza o próximo. Isso aqui é o pior. Menosprezar as pessoas. Irmão, o que corta meu coração é esse negócio de menosprezar os outros. Pessoas que gostam de menosprezar o outro. Sabe? Se você é um cristão e tem uma Bíblia e confessa a Cristo como seu Salvador, você pode fazer qualquer coisa. Tu pode se aborrecer, a Bíblia te dá respaldo. Tu pode se irar, a Bíblia também te dá permissão para se irar. Lógico que não pode durar muito tempo. Mas a Bíblia não te dá permissão para você pisar no seu irmão. Não te dá permissão para você menosprezar o teu irmão. O que é menosprezar? É fazer com que a pessoa se sinta menor que você. É pisar mesmo.
É sempre ter uma postura de altivez. Eu sou grande, você é pequeno. Tratar com indiferença. Irmão, é a pior coisa que tem nas relações interpessoais. Dentro de uma igreja, é a pessoa tratar a outra com indiferença. Irmão, vou falar um negócio para você. Você pode me aborrecer da forma que você quiser. Mas se você chegar até mim, tu precisar de mim, tu vai ter o meu carinho e vai ter minha atenção. Eu jamais vou menosprezar você. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu odeio esse tipo de comportamento. Já fiz muito isso. Já sofri muito isso. E isso não é bom para a caminhada. Isso não é bom para um cristão. Então nós temos que fugir disso. Coloca para mim Provérbios 13, versículo 10. Nós vamos terminar essa parte agora da soberba, nas atitudes, né, nas relações com o próximo. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Aleluia! Que coisa linda, né? Porque o orgulho ele gera isso mesmo, confusão, divisão, mas a sabedoria está o quê? Nos conselhos, na conversa, no relacionamento diário. Isso é muito importante. Coloca para mim aí, por gentileza, Lucas 18, do verso 9 em diante. Nós vamos até o 14. Vamos fazer essa leitura? Vamos meditar nisso aqui, que isso aqui é forte. Olha, alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Irmão, isso aqui eu tenho que viver na minha vida. Eu tenho que praticar, porque Jesus está contando uma parábola que isso já acontecia naquela época, não vai acontecer hoje. Muitas pessoas se auto-justificando diante de Deus por suas obras, mas elas não nos levarão a lugar algum. Para a gente finalizar, o último tópico, e eu vou deixar mais uma pergunta. Qual dessas atitudes mais afeta a comunhão na igreja? Por quê? Terceiro tópico, o resultado espiritual de cada caminho. Existe o caminho da soberba e o caminho da humildade. Primeiro, da humildade. Atrai a graça de Deus. Aquele que trilha, que tem o resultado no seu caminho de humildade, ele chama a graça de Deus para perto da vida dele. E Deus sempre vai estar derramando misericórdia. Uma outra coisa, produz crescimento espiritual. Essa pessoa, além de atrair a graça de Deus para perto da vida dela, ela também é uma pessoa que tem uma evolução, ela cresce, ela começa a produzir, a ter frutos espirituais, amadurecimento. E isso é muito importante na vida de um crente. O crente não foi chamado para viver bitolado uma vida inteira em ativismo religioso dentro de uma igreja. O crente foi chamado para atrair a graça de Deus, para produzir crescimento espiritual. E uma outra coisa, conduz à exaltação no tempo certo. Porque quem anda com humildade, irmão, tem hora, dia e lugar para Deus te exaltar. Isso é um fato que não tem para onde correr. Deus sempre vai exaltar. Sempre vai. Mas é no tempo dele, não é no meu. Ah, mas eu quero tanto que seja hoje. Ah, eu vou lutar, eu vou militar, eu vou fazer de tudo, eu vou para poder conseguir logo essa exaltação. Deus está falando, aguarda, segura a onda, calma, trilhe o caminho da humildade, porque no momento certo eu vou te exaltar.
Eu vou te abençoar. Tiago capítulo 4, verso 10 diz aí: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele exalte no tempo devido. É tudo no tempo devido. Não tem para onde eu correr. Não adianta eu acelerar o processo, aí onde eu enfio os pés pelas mãos, aonde eu atropelo meu irmão, aonde eu entro no caminho da altivez, da soberba, e o negócio não anda. Agora, o lado da soberba, o resultado espiritual de cada caminho. Olha o resultado espiritual da soberba. Atrai a resistência divina. A Bíblia não diz que ele resiste ao soberbo? Atrai a resistência divina. Irmão, quanto mais você tenta chamar Deus, Deus resiste. Deus, ó, segura aí. Ah, não, ainda não. Ah, mas você... Não, ainda não. Segura a tua onda. Deus resiste ao soberbo. Outra coisa, precede a queda. Irmão, preceder a queda é que como se você estivesse caminhando por um precipício, sem ver, olhando para trás. Está olhando para trás e o precipício está bem na frente e a pessoa está andando. A soberba, ela é isso. Uma hora ou outra... acabou. E agora? Meu Deus. Não devemos andar nesse caminho, porque esse caminho, ele leva para um abismo sem fundo. Uma outra coisa também, leva à humilhação. O caminho da soberba leva à humilhação. Porque Deus, ele não abate? Deus abate também. Irmão, é bom ser humilhado por Deus? É bom ser humilhado por Deus? Alguém pode me responder sinceramente. É bom ser humilhado por Deus? É bom? É bom? Vamos ser corrigidos. É bom ser corrigido. Porque quem não é de Deus está sendo disciplina. Corrigido, né? A gente saber que é Deus que está nos humilhando, amém. Mas é doloroso. Humilhação de forma nenhuma é boa, mesmo que venha de Deus. Mas quando Deus humilha o homem, ele tem um propósito naquela humilhação. Porque ele conhece o coração, ele sabe qual é o propósito da humilhação. Porque ele tem algo para você e ele é necessário que você passe por aquela humilhação, para ele moldar teu coração, para que quando ele levar você até o propósito dele, você esteja apto. Aleluia! Provérbio 16, 18. Provérbio 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Olha que coisa forte. Agora coloca aí para mim, Daniel capítulo 4, verso 30 ao 37. Vamos ler. Olha o que está escrito. E disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu nome, meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado. Quanto a você, rei Nabucodonosor, o seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os que dá a quem quer. 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. E o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. O fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Aleluia!
Irmão, como é que ele conseguiu admitir, como Deus falou, até que tu admita? Foi com a boca? Não, agora ele está são e ele escreveu o que ele sentiu. Primeiro, irmão, ele teve que admitir aqui, ó, no coração. No dia que ele sentiu o peso de comer capim e andar com os bois, que ele viu o peso que era, o coração dele então muda. E ele sente no coração e admite, Deus está acima no céu de todas as coisas. Aleluia! E eu não sou nada. Se humilhou. Ó. Sim, isso aí ele já está escrevendo, narrando depois de estar. Mas ele no seu coração ele admite. Então, imediatamente o Senhor agora exalta ele novamente e restabelece. Então, irmão, a humilhação é uma coisa que ninguém quer passar. Mas se for da parte de Deus, é necessário, porque Deus, como eu falei, Deus nos humilha para se relacionar conosco. Porque se ele não nos humilhar, a gente não vai conseguir se relacionar com ele. Isaías 6,5, coloca aí, Isaías 6,5. Vamos ler. A gente já está caminhando para o final. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Esse aí já estava com medo de ser fulminado por ter visto a glória de Deus, né? Ele, na mesma hora, irmão, tu vê a glória de Deus, tu já vê o teu pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecador tu se sente. Quanto mais você se... Eu não consigo entender pessoas que levantam a voz em altivez e dizem, eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus. E olha, uma pessoa com uma soberba tão grande no coração, não conhece Deus, não. Ela não conhece Deus. Ela não conhece. Ela pensa que conhece Deus. Ela acha, ela tem Deus na teoria. O Deus que ela criou na mente dela não é o Deus Altíssimo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se humilha. Aleluia! Mais você se abaixa, mais você se inclina. Pergunta final para a gente terminar. Qual desses caminhos tenho trilhado em silêncio no coração? Essa pergunta fica para você. Conclusão? Humildade é escolha diária. Soberba é um perigo constante. Em Filipenses capítulo 2, verso 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.